Imagine-se no calor escaldante do deserto egípcio, sob um céu azul sem nuvens, fitando as imponentes pirâmides de Gizé. Por milhares de anos elas estiveram ali, misteriosas e imponentes. Mas a pergunta que nunca se cala é: como elas foram construídas? Os egípcios possuíam uma tecnologia avançada desconhecida para nós? Havia uma ajuda sobrenatural? Ou talvez algo muito mais simples, porém engenhoso? Essas são as questões que têm fascinado estudiosos, historiadores e curiosos desde tempos imemoriais. Desde o início das investigações sobre as pirâmides, muitos se perguntaram: será que foram escravos que ergueram essas estruturas gigantescas, como nos contam alguns livros antigos? Esse é um dos mitos mais persistentes, mas, ao olharmos de perto, a realidade parece bem diferente. Os registros arqueológicos apontam que os trabalhadores que construíram essas maravilhas não eram escravos, mas artesãos especializados e bem organizados, pagos por seu trabalho. Eles viviam em vilas próximas, com acesso a comida, cuidados médicos e, surpreendentemente, até cerveja como parte de sua dieta. Vamos imaginar essa cena: dezenas de milhares de trabalhadores dedicados vivendo ao redor das pirâmides em construção. O ambiente era um grande canteiro de obras. Homens cortando pedras enormes, preparando argamassa e organizando o transporte de blocos colossais. Mas como moveriam pedras tão pesadas sem a ajuda da tecnologia moderna? Este é o primeiro grande mistério. Alguns acreditavam que eram usadas rampas gigantes. Uma ideia interessante, mas ainda não totalmente comprovada. A verdade é que ainda há muito a ser descoberto. E o que dizer das ferramentas? Como seria possível cortar blocos de pedra com tamanha precisão usando ferramentas de bronze? O bronze, sendo um metal relativamente mole, certamente teria dificuldades para cortar o duro calcário e granito usados nas pirâmides. No entanto, os antigos egípcios tinham um profundo conhecimento de engenharia e usavam uma combinação de técnicas engenhosas. Por exemplo, eles utilizavam areia e água para polir a pedra até a perfeição. A simplicidade das soluções egípcias é ao mesmo tempo desconcertante e fascinante. Mas e quanto às pirâmides serem alinhadas de forma tão perfeita com os pontos cardeais? Será que os egípcios possuíam um conhecimento avançado de astronomia? A resposta pode te surpreender. Estudos recentes mostraram que eles de fato usavam as estrelas para guiar a construção das pirâmides, especialmente as estrelas da constelação de Órion, que para os egípcios representavam o deus Osíris, o governante do submundo. Eles acreditavam que alinhar as pirâmides com essas estrelas garantiria ao faraó uma jornada segura para a vida após a morte. No entanto, a ideia de que as pirâmides eram meramente tumbas pode ser mais um mito. Alguns estudiosos sugerem que elas tinham uma função muito mais complexa, talvez até energética. Mas o que isso significa exatamente? Há teorias, e aqui entramos no reino da especulação, de que as pirâmides, com sua forma geométrica perfeita e seus materiais, poderiam atuar como condutores de energia cósmica, ou que, de alguma forma, utilizavam o magnetismo da Terra para criar uma espécie de campo energético ao seu redor. Parece algo saído de um filme de ficção científica, não é? Mas essas teorias continuam intrigando mentes ao redor do mundo. E por que essas teorias surgem? Porque até hoje não temos uma resposta definitiva sobre como as pirâmides foram erguidas. As explicações que temos parecem incompletas. Por exemplo, sabe-se que cada bloco de pedra da Grande Pirâmide pesa entre 2,5 a 15 toneladas. Agora, imagine arrastar um bloco desse tamanho por quilômetros, sem veículos motorizados, e depois levantá-lo a alturas enormes. E mais, o trabalho não foi realizado por algumas centenas de pessoas, mas por cerca de 20 mil a 30 mil trabalhadores ao longo de várias décadas. E quanto às ferramentas e à tecnologia? Sabemos que os egípcios usavam cordas, madeiras e rampas, mas será que só isso bastava? Algumas teorias mais ousadas sugerem que os egípcios poderiam ter descoberto o segredo da levitação sonora, uma técnica que envolveria o uso de som para mover objetos pesados. Embora não haja provas definitivas, essa ideia alimenta a imaginação de muitos e nos faz pensar: será que havia algo mais além do que conseguimos entender? E agora, chegamos a outro ponto intrigante.
Será que as pirâmides foram realmente construídas apenas por humanos? Durante décadas, surgiram teorias que envolviam extraterrestres, visitantes de outras galáxias, que teriam compartilhado seu conhecimento avançado com os egípcios. Essas teorias são fascinantes e continuam alimentando debates, programas de TV e documentários. Mas, se colocarmos os alienígenas de lado por um momento, a verdadeira pergunta permanece: o que os antigos egípcios sabiam que nós ainda não sabemos? O que torna essa questão ainda mais misteriosa é que, ao longo dos séculos, muitas tentativas de replicar a construção das pirâmides falharam. Mesmo com a tecnologia moderna, construir algo na escala e precisão das pirâmides seria um desafio monumental. Isso levanta outra questão interessante. Será que perdemos algum conhecimento antigo ao longo do tempo? Algo que os egípcios sabiam, mas que se perdeu nas areias da história. E então chegamos à questão do propósito final das pirâmides. Por que os egípcios investiriam tanto esforço, recursos e tempo na construção dessas estruturas colossais? Sabemos que as pirâmides serviam como túmulos para os faraós, mas será que era só isso? Alguns acreditam que as pirâmides também eram monumentos de poder, projetados para mostrar a força e a grandiosidade do faraó não apenas na terra, mas também no além. Mas, e se as pirâmides fossem algo mais? Existem pesquisadores que sugerem que elas poderiam ter sido usadas como templos de iniciação espiritual, ou até mesmo como uma forma de máquina para ajudar na transição dos faraós para a vida após a morte. O que torna essa ideia ainda mais intrigante é o fato de que as câmaras internas das pirâmides são misteriosas por si só, com corredores e passagens que parecem não levar a lugar algum, como se guardassem segredos que ainda não foram revelados. E é aqui que chegamos ao verdadeiro mistério por trás das pirâmides. Seriam elas realmente apenas tumbas? Ou havia algo mais profundo em jogo? O conhecimento egípcio antigo era vasto, abrangendo não apenas arquitetura e engenharia, mas também espiritualidade, astronomia e matemática. As pirâmides, com sua precisão matemática e alinhamento com o cosmos, parecem indicar um propósito maior, algo que talvez ainda esteja além de nossa compreensão. Agora, a questão que fica para todos nós: será que algum dia descobriremos todos os segredos das pirâmides? Ou elas continuarão a desafiar nossa compreensão, guardando seus mistérios para sempre? A verdade é que, quanto mais descobrimos, mais perguntas surgem. As pirâmides continuam a ser um enigma, uma lembrança de uma era em que o impossível parecia possível e o desconhecido era parte da vida cotidiana. E então, o que você acha? Será que os segredos das pirâmides serão finalmente desvendados ou continuarão a intrigar gerações futuras? Compartilhe suas próprias teorias e perguntas nos comentários. Vamos juntos explorar os mistérios do Egito Antigo e tentar desvendar o que realmente aconteceu milhares de anos atrás. O que mais as pirâmides têm a nos ensinar?